Queridos amigos e amigas do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz em Cristo Jesus. É uma alegria podermos nos encontrar novamente para refletir, meditar a beleza da Palavra de Deus, hoje sábado, com o texto do dia de hoje, a conclusão do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre o seu peito e perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, é este? Jesus lhe disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. É com esta conclusão interessante, diferenciada, que o autor do quarto evangelho, ou pelo menos o redator final do quarto evangelho, termina a sua obra. É uma conclusão aberta, né? Não diz até aqui, mas se tudo o mais fosse dito, feito e dito, tivesse sido escrito, não haveria espaço para conter a grandiosidade da palavra, das ações, do poder de Deus. É assim, né? A história da salvação, a história da igreja, o caminho da palavra do evangelho não é um caminho fechado. Nós continuamos na história a realizar a salvação que vem de Deus. Nós continuamos na história a realizar a missão do Filho, que é de salvar todos os homens, né? Toda a humanidade, que é de reunir todas as coisas. Então é interessante. A nossa história não é algo que se encerrou no passado, mas a história da igreja, da comunidade, ela continua viva no presente. Seja ela na sua dimensão institucional, aqui representado pela figura de Pedro, seja ela na sua dimensão carismática, aqui sintetizada na figura do discípulo amado. De fato, antes da conclusão redacional, versículos 24 e 25, nós temos esta perícope que trata de um diálogo de Jesus a respeito desses dois personagens, ou melhor, o diálogo que Pedro estabelece com Jesus a respeito do discípulo amado. Então, a visão que Pedro tem do discípulo amado, a referência que Jesus faz ao discípulo amado, ao seu modo de proceder, dialogando com Pedro, este triângulo belo narrativo nos ajuda a entender qual é a dinâmica que nós, como comunidade, devemos percorrer. Pedro passa claramente por um processo de conversão. Nós refletimos atualmente na história recente da Igreja, documentos recentes da Igreja, o pontificado do Papa Francisco, nos chamam continuamente a um processo de conversão pastoral, de conversão paroquial. De fato, se a instituição não se converte e não se deixa animar pelo carisma do amor que permanece para sempre, ela não vai para frente. É o risco de ser eficiente, mas de carecer daquela alma que dá sentido à sua missão. A perícope abre com essa expressão bonita: Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava. A expressão voltar-se, no quarto evangelho, mas nos evangelhos de maneira geral, quase sempre descreve um caminho de conversão. Madalena também se volta, reconhece, se converte. Conversão e o reconhecimento. A capacidade de perceber diante de quem nós estamos. Inquieta a Pedro o gesto do discípulo, o discípulo amado. O discípulo amado, João, ele é a síntese do carisma. Se Pedro representa a dimensão da instituição, Pedro, discípulo amado João, representa
sintetiza a dimensão carismática da igreja. E o amor, se a gente lembra, é ele que antecipa. Não só antecipa aos lugares, o lugar da ressurreição, a entrada no Palácio de Anás, mas antecipa até aquilo para o qual Pedro será chamado. Ele olha e vê que o estão seguindo. Mais adiante, na narrativa, Pedro vai ser chamado. Se eu quero que ele fique até que eu volte, não te importa. É importante para você seguir. Ele já está seguindo. Olhar para o amor e a capacidade que o amor tem de antecipar, se colocar no seguimento, é fundamental. O que vai dar o sabor à instituição é a capacidade de se manter fiel ao carisma do amor que está na origem de tudo. Próprio, típico da teologia joanina, a referência ao amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não há amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Essa dinâmica bonita de perceber o amor, de ser capaz de reclinar-se sobre o peito do Senhor e aprender dele. Isso ensina muito para a igreja do tempo presente. Quando essas coisas são escritas, o discípulo amado João não existe, não está mais, morto. Ele permanece até que Jesus volte. Não significa que ele não vai morrer. Permanece naquilo que ele representa. A igreja continua a história da salvação porque ela continua a dinâmica do amor de Deus que, vindo ao nosso encontro, quer salvar todas as pessoas. É preciso reconhecer isso, né? É preciso reconhecer isso. O que vai ser do amor? O que vai ser dele? O amor seguirá o seu curso. A pergunta mais interessante é o que nós faremos diante do amor? Tu vem e segue-me. O amor nos torna discípulos. Tu vem e segue-me. Tu, tornando-te um bom discípulo, aprende a amar. Então tu também traz a capacidade de reclinar a cabeça, não é? O amor que é oração, que é contemplação, mas também que é entrega. Uma igreja que se converte. Para compreender tudo isso é necessário um esforço bonito e profundo de oração, de meditação, de contemplação. Orígenes, comentando o Evangelho de João, dizia que não se compreende o Evangelho se a gente não reclina, né, a nossa cabeça sobre o peito de Jesus. O Senhor, o Filho, se reclina no colo do Pai, o discípulo amado reclina a cabeça sobre o peito de Jesus para fazer a experiência do amor que é discipulado, que é proximidade. Então, aprendamos nós também a reclinar a cabeça, aprender do amor que nos chama à conversão, que dá sentido à nossa vida e que dá fundamento à comunidade, à igreja. Missão, amor, novidade. E assim nós vamos continuar a missão do Filho, de renovar o mundo, fazer novas todas as coisas e continuar animando a esperança pelos tempos novos. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro, aqui no nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo.